A paz do Senhor, revista da CPAD, Escola Bíblica Dominical, lição de número 11. E o tema dessa lição é Cultivando a Convicção Cristã. Amém? Esse é o tema da lição de número 11 da revista da CPAD. E vamos aí já nessa lição, eu quero já ler contigo o texto áureo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, e diz assim, ó: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. E a verdade prática diz assim, ó: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática da defesa da fé em tempo de adversidade. Amém? Vamos entrar nessa lição abençoada. Eu sou o pastor Marcos André e esse é o canal Clube da Teologia, tá? O nosso canal vinculado ao nosso blog aí, o Clube da Teologia, tá bom? Esse é um canal de estudos para você. Vamos então aí já nessa introdução. E já no primeiro parágrafo da introdução diz assim, ó: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar um a um a profunda convicção cristã. Bom, então aqui já de início a gente já entende que convicção cristã está falando de fé, então é a nossa fé, tá? Cultivar a nossa convicção cristã é a nossa certeza, né? É a certeza, é a fé que nos move, tá bom? Então a ideia da lição, o objetivo é passar isso aí, é ensinar os fundamentos dessa fé, é ensinar a importância de a gente estar cultivando isso daí. Bom, no segundo parágrafo dessa introdução diz assim, ó: não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesta lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã, tá bom? A ideia da lição é a gente estudar acerca disso, porque muitos que não têm esse conhecimento, eles não se aprofundam, eles acabam, por não entenderem a fé, acabam se afastando. Essa é uma realidade. Muitos dos nossos irmãos em Cristo, eles vêm para o reino de Deus, vêm para a casa do Senhor, mas por não entenderem, não entendem o fundamento da sua fé, eles começam a perder a convicção diante das lutas, diante das provações. Amém, meus irmãos? Então, vamos entrar nessa lição abençoada. Já deixa o seu like aí no nosso vídeo, tá bom? No nosso canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, tá? E vai ficar aí na descrição desse vídeo os links para você adquirir o meu material, tá bom? Esse subsídio que eu produzo lá no meu blog, no Clube da Teologia. Também os links para você adquirir os meus livros, né? Meus livros, O Maior Milagre de Jesus e Livro das Obras com Texto, tá? Vai ficar tudo aí na descrição do vídeo para você poder adquirir. Vamos então a essa lição abençoada. Tópico 1, o tema desse tópico é convicção espiritual, tá? Aqui o primeiro subtópico aí diz assim, ó: poder do Espírito. Eu vou ler o primeiro parágrafo já para a gente entrar aqui nesse conteúdo interessante. Por orientação divina, o evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos, tá? Então essa região da Macedônia é uma região europeia, existe até hoje, é claro, tá? Ela fica ali, né, onde era a República da Iugoslávia, a antiga, né, ex-Iugoslávia, perto da Bósnia, da Sérvia. Então, essa região, na época de Paulo, ele recebeu aí o convite, né, da visão espiritual para ele passar para aquela região e poder ministrar. Primeira foi a Europa, né? Ele atravessou ali aquele estreito ali de Troade, ele passa para o outro lado e aí ele chega na primeira cidade, a cidade de Filipos, e aí você já conhece a história, né? Ele foi preso ali naquela cidade, e ele e Silas estavam pregando, e aí eles foram presos, ficaram ali no cárcere, por volta da meia-noite, estava orando, cantando, e aí o terremoto abriu as portas do cárcere. Muito interessante, isso aí dá uma pregação aí para 45 minutos de ministração, né? Muito legal. E aí Paulo, ele ministrou naquela região. Primeira cidade europeia a ser ministrada a palavra de Deus foi Filipos, e em seguida ele vai para Tessalônica. Bom, o segundo parágrafo desse subtópico, ele diz assim, ó: o apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado com um mero discurso racional, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, tá? Então você vai ver que o apóstolo Paulo, ele tinha convicção do poder do Espírito, e ele declara para os tessalonicenses que ele não pregou
ali para eles, né, pela convicção de palavras, né, por palavras persuasivas, por palavras racionais, mas ele pregou pelo poder, pela demonstração de poder, né? Aqui eu vou ler o 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, diz assim, ó: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, os quais fomos entre vós por amor de vós, tá? Ou seja, ele fala com muita certeza, o nome disso é convicção. Ele tinha certeza de quem ele cria, ele tinha certeza da sua fé, tá? A gente entende com isso aqui que melhor do que você ter as palavras, ter o conhecimento, a profundidade, tá? É você ter a certeza, a tua fé tem que estar em dia, a tua fé tem que estar baseada no altar, né? Isso aqui é importantíssimo. A gente precisa disso muito para os dias atuais. Por isso temos que estar sempre na presença do Senhor, sempre com o Espírito Santo atuando em nossas vidas. Vamos aí então, continuando aí no segundo subtópico. O tema desse subtópico é confiança em Deus. Vou ler o primeiro parágrafo aqui. Diz assim, ó: o apóstolo declara que, mesmo tendo padecido, sido agravados em Filipos, sua fé não estava baseada, não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica, né? Então ele está falando na ocasião em que ele foi preso, né, na cidade de Filipe. Naquela ocasião ele e Silas estavam ali, foram açoitados, né? Eles foram presos de forma injusta, e aí eles vão orar dentro do cárcere, né? Vão cantar e o cárcere vai ser aberto. Tá? Então ele está falando aqui que ele tinha essa convicção no Senhor, tá? Essa convicção a gente vai ver na Bíblia que teve o exemplo de Cristo, né? Olha que legal. O apóstolo Paulo ele sempre mencionava Jesus como um exemplo, e o próprio Senhor Jesus foi um exemplo para ele nessa convicção, porque ele e Silas estavam cantando e orando dentro daquele cárcere, né? Próximo à meia-noite ali, mesmo depois de ter sido espancado, mesmo depois de ter ali sofrido uma injustiça, eles estavam orando por quê? Estavam cantando por quê? Porque eles tinham a convicção, a mesma que teve o Senhor Jesus, quando o barco, né, na ocasião lá em Lucas 8, a tempestade estava açoitando ali o barco, né, sacudindo para um lado e para o outro, mas Jesus estava tranquilamente dormindo, porque tinha convicção de que a sua hora ainda não tinha chegado, tá bom? Então o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, Silas, são exemplos para nós, né, da mesma convicção que nós devemos ter, tá bom? Vamos então para o subtópico 3, o tema desse subtópico é fidelidade na pregação. Aqui tem ensinamentos importantes. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: o apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi engano, nem com imundícia, não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, tá? Então aqui ele está declarando que havia um poder muito grande naquele evangelho que foi anunciado e que ele foi com sinceridade de coração. Não foi com engano, não foi com imundícia, quer dizer que não foi com pecado, né? Ele não tinha outras intenções, tá? Ele não tinha desejo de enriquecer pregando o evangelho, tá bom? A gente vai ver que não há nada, aqui cabe um ensinamento para nós, não há nada de errado, o próprio apóstolo Paulo defendia isso, não há nada de errado um obreiro ele viver da obra, ele adquirir recurso financeiro com a obra. Não há nada de errado. Eu tenho meus livros, né? Opa, aqui eu tenho meus livros, tá bom? Eu vendo os meus livros, não tem nada de errado nisso. O que vai estar errado é o desejo do obreiro de querer enriquecer com isso. Por quê? Ele vai fazer com que isso fique cada vez mais caro, né? Os dons espirituais que Deus deu a ele vai ficar caro para ele passar para o povo, tá? Tem igrejas, por exemplo, tem obreiros, por exemplo, que eles cobram fortunas para pregar, né? Cantores que cobram demasiadamente caro para pregar. Eles não vão, uma igreja pequena de baixa renda não vai convidá-los para ministrar, tá? Então a gente vai ver que isso aí é comum nos dias de hoje, tá bom? E a gente tem que combater isso. Isso não está correto no reino de Deus, mas a culpa não é das igrejas, a culpa é dos
pastores que pagam esse povo para pregar em suas igrejas, tá? A culpa são deles. Por quê? Tem tanta gente que prega hoje em dia, por que pagar fortunas? Só porque o obreiro tem nome, né? Bom, vamos lá então. No segundo parágrafo diz assim, ó. No segundo parágrafo diz assim: ao contrário, Paulo declara que o evangelho de Deus que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus. Aqui nesse parágrafo, o comentarista menciona, ele fala assim, ó, nesse sentido somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra. Tá? Quem são esses falsificadores da palavra? São aqueles que eles pregam uma palavra que não é a palavra de Deus, ou seja, pelo menos não é a palavra que Deus quer que se pregue, né? Como assim? Eles pregam para agradar as pessoas, para agradar pastores, para agradar o povo, palavras sempre de vitória, palavras sempre lisonjeiras, né? Palavras sempre para alegrar. Mas, na verdade, nem sempre é assim. Deus tem momento que ele quer apertar um pouco. Tem momento que Deus ele quer dar uma palavra um pouco mais dura. Tá bom? Então, qual é o problema hoje? O que está acontecendo? Por que acontece isso hoje? Porque existe uma coisa hoje, existem as chamadas pregações por diversos motivos, tá bom? Mas eu vou falar um problema que acontece hoje, é chamada itinerância. Já acontece há muito tempo, né? A itinerância, ela é o seguinte: é a pessoa viver só disso, só da ministração. Não são todos, deixo bem claro, não são todos pregadores itinerantes, que é assim, mas uma grande parte, eles vivem da pregação do evangelho. E aí o que acontece? Eles têm que manter suas agendas, porque senão eles ficam sem recurso financeiro. Tá? E para manter a agenda, eles não vão pregar uma palavra que a igreja não quer ouvir. Não é verdade? E aí, para ele pregar uma palavra que a igreja quer ouvir, tem que pegar uma palavra, né, de massagear o ego, uma palavra da vitória, né, uma palavra da bênção financeira. Tá? Muitos não vão querer pregar uma palavra mais dura, uma palavra mais eficaz, porque muitos não querem ouvir esse tipo de mensagem. Isso aí fecha a agenda, né? Bom, meus irmãos, esse é um grave problema que está acontecendo hoje. Mas como eu falei, o problema não são exatamente do povo de Deus, mas de muitos ministros, pastores presidentes que convidam essa turma aí para pregar, né, sem conhecer o tipo de pessoa, de mensagem que essa pessoa prega. Vamos então aqui no segundo tópico. Tópico 2, o tema desse tópico é convicção moral. Vou ler o primeiro subtópico, né? Ele diz assim, ó, o tema do primeiro subtópico, retidão nas ações. Então vamos falar aqui de uma parte mais prática, né? Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó, a conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, não pronunciar palavras torpes, e dizer apenas o que edifica, tá? Então isso aqui é retidão nas ações, ou seja, ele está falando de uma demonstração por meio de atitudes. É eu demonstrar a minha convicção, a minha fé, por meio das atitudes práticas, tá? Uma vida honesta, né? É uma consciência moral, né? Ter honestidade, ser verdadeiro, né? Ter empatia. Isso aí é uma convicção moral da minha parte, tá? A gente tem que fazer isso, como o apóstolo Paulo mencionava que ele fazia, né? E aqui eu quero fazer um destaque para um problema muito comum, tem acontecido muito. É o chamado não pronunciar palavras torpes, que o comentarista menciona aqui. Você sabia que atualmente tem na internet muitos vídeos de ministros, né, que estão pregando, e até cantores, né, ministrando, e eles falam algum palavrão às vezes, uma palavra de baixo calão, né, uma palavra chula, né, às vezes, e grave, palavras graves, né, eles falam nos vídeos. Acontece muito. Nos dias atuais tem bastante. E aí o que acontece? Por quê? Porque quando ninguém está olhando, eles falam, né? Quando no local de trabalho, às vezes em casa. E o que acontece? Eles ficam se policiando. E quando vão ministrar nos cultos, né? Às vezes acabam vacilando e sai ali a palavra torpe, porque o coração dele já está cheio disso, né? Então isso aí é um problema que está ficando recorrente. Muitos crentes não vigiam, né, com o seu linguajar.
E o apóstolo Paulo está falando dessa retidão, né? O comentarista está falando aqui de retidão nas ações. Vou no segundo parágrafo, ele diz assim, ó, nesse aspecto o apóstolo Paulo reivindica retidão nas próprias ações, ao afirmar, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor, né? A gente vai ver aqui, por essas palavras do apóstolo Paulo, que o maior motivo nosso para ministrar a palavra, para cantar, para evangelizar, é o ganho de almas. Tem que ser o maior motivo nosso, né? Isso é o motivo daquele que tem convicção na sua fé. O que não tem, ele prega às vezes e ministra e canta por outros motivos. Quais motivos? Tem vários, né? Que eu vou listar aqui, ó. Para obter admiração das pessoas, ter reconhecimento das pessoas, né? Obter elogios, ganhar dinheiro, né? Conseguir status de ministro, né? Ter um status mais elevado, ou ficar famoso e por aí vai. Tá? Muita gente hoje prega por vários motivos e não é esse o correto, né? Tem que ser o motivo ganho de almas. Vamos no segundo subtópico. O tema desse subtópico é reputação ilibada. Vou ler aqui no primeiro parágrafo, diz assim, ó, considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa que de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. Tá? Aqui eu quero fazer um comentário muito importante para esses dias. Muita gente fala assim, não importa o que as pessoas pensam de mim. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo defendendo a sua conduta diante dos Tessalonicenses, a gente vai ver que importa sim. Importa muito o que as pessoas pensam de nós, né? A nossa reputação diante dos homens. Isso é importante, porque nós temos que ser exemplo, as pessoas estão nos observando. Essa é a grande realidade, tá? Então, se o apóstolo Paulo defendeu a sua conduta ilibada, nós também temos que defender e fazer por onde ter essa boa fama diante das pessoas, diante de todos, né? No terceiro parágrafo, é interessante, ele diz assim, ó, ele não procurava obter vantagens, nem honra em parte alguma. Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação. Bom, aqui convém um comentário: Satanás é quem coloca as armadilhas e ele conhece a pessoa que está ministrando ou está na obra de Deus sem sem a convicção, tá? E aí ele lança as armadilhas. Nós temos muitos testemunhos de obreiros, e você que é professor, se quiser deixar um testemunho aí para a classe, evite citar nomes, evite citar ministérios, igrejas, evite sempre isso. É bom deixar ilustrações, né, até de coisas práticas, né, fatos verdadeiros, mas tem que tomar o devido cuidado para não citar nomes nem de igrejas nem de pessoas, tá bom? Mas isso é muito comum, obreiros, jovens obreiros que saíram da presença de Deus por causa de armadilhas de Satanás, porque eles buscavam outras coisas como fama, como dinheiro, tá? E aí por isso não resistiram. Bom, o subtópico 3, o tema do subtópico 3 é vida irrepreensível. Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui, ele diz assim, ó: o adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura, né? Santa, justa e irrepreensível. Bom, aqui a gente tem que entender que ser irrepreensível não quer dizer que você não vai sofrer acusações. Não significa que você não vai ser caluniado nem injuriado, nada disso. Ser irrepreensível quer dizer que se alguém quiser te repreender, ou te acusar de alguma coisa, vai ser por falsificação, acusação falsa, vai ser por algo que não é verdade, tá bom? Isso é ter uma conduta irrepreensível, tá? Bom, aí eu quero também ler o segundo parágrafo, que diz assim, ó: ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis,
o apóstolo Paulo diz: para vós dar em nós mesmo exemplo para nos imitarmos, tá? Aqui convém entender que quanto maior, né, mais dons você receber, mais assim, mais revelações Deus te dá, tá? Maior vai ser o seu poder de influência sobre as pessoas. E por conta disso, maior vai ser a sua obrigação em ser um exemplo, tá bom? Precisa ser exemplo, porque você recebeu de Deus, né, uma revelação especial, um dom especial. Então todos estão te olhando, e se você vacilar na sua fé, muitos podem se afastar da presença de Deus, né, por causa de uma atitude, por início aí uma atitude sua, tá? Então temos que tomar o devido cuidado para sermos exemplos diante de todos, amém? Bom, continuando, meus irmãos, tópico 3. O tema do tópico 3 é convicção social, tá? Então aqui a nossa convicção na questão social, tá bom? Porque para nós sabermos qual é a nossa posição, qual deve ser. Bom, vamos ver o primeiro subtópico aqui, bem-estar comum. Vou ler o primeiro parágrafo. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. Então a gente vê aqui, né, que a igreja primitiva ela cresce nesse ambiente de bem-estar social, então ela se preocupava com a questão espiritual e também com a questão social. O que é a questão social? A questão social, né, é a questão que fala sobre a vida da pessoa, né? O seu meio de alimentação, de vestimenta, de bem-estar, tá bom? Então não é somente você pregar o evangelho, é para você também ajudar as pessoas nessa questão, tá? Principalmente os domésticos da fé, como a Bíblia menciona. Bom, meus irmãos, aqui fala de acolhimento, né? Então o evangelho ele é acolhimento, tá bom? Aqui vamos ler o que o apóstolo Tiago escreve na sua carta. Ele fala assim, ó, Tiago capítulo 2, verso 15 e 16, ele diz assim, ó: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta do mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Olha o que o apóstolo Tiago está falando. Ele está falando que se a gente poder observar que um irmão, uma irmã precisa de algo material, como um alimento, né, como uma ajuda, às vezes até mesmo financeira, e a gente só pregar a palavra, anunciar e não ajudar com nada, aí ele fala, que proveito virá disso aí? Essa pessoa, por exemplo, não vai aceitar Jesus, porque a situação dela não foi melhorada. Não estou falando da gente se dar aos aproveitadores e sustentar pessoas que não querem trabalhar. Não estou falando disso, mas pelo menos uma ajuda inicial, né? Muitos crentes não abrem a mão para isso, então o que acontece? Muita gente hoje não recebe Jesus como Salvador, por causa dessa questão social que está sendo passada. Você sabia que tem igreja que não tem trabalho social? Tem, isso é um problema, né? Vamos aqui no segundo parágrafo desse subtópico. O tema diz assim, o segundo parágrafo: Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiças. Isso aí é o texto de Abacuque 4, versos 1 ao 4. Né? Aqui a gente tem que entender o seguinte: uma das coisas que um coração convertido, convicto na presença de Deus expressa é exatamente o acolhimento às almas. É quando a gente procura acolher as pessoas, sendo hospitaleiros, sendo ajudadores das pessoas, tá? Quando a gente procura fazer isso, a gente está demonstrando que tem convicção da nossa fé, porque Deus ele teve esse cuidado para conosco, outros irmãos tiveram, e nós também temos que fazer o mesmo, tá bom? Ou seja, evangelho é acolhimento, tá? Vamos aí no segundo subtópico. O tema desse subtópico é dedicação altruísta. Eu vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó:
O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas, tá? A gente vai ver que Paulo, quando ele chegava numa cidade, ele se hospedava na casa dos irmãos, onde a igreja funcionava, porque ela funcionava em casas, né? E aí, para ele não ser pesado ali na estadia dele, para os irmãos, ele trabalhava para ajudar nas despesas, tá? E ele podia como apóstolo, ele podia ser sustentado ali para os irmãos e aceitar isso. Ele podia perfeitamente viver do evangelho, tá? Mas só que acontece, ele fazia isso para evitar que houvesse qualquer empecilho na obra. Vai que os irmãos ficavam lá com dificuldade financeira, e aí, para evitar qualquer tipo de problema, ele trabalhava. Então, isso demandava um esforço sobre-humano, né? Porque ele tinha que ministrar, tinha que pregar, tinha que dar os estudos, mas ele também tinha que trabalhar, tá? Olha que tremendo isso daí, né? Isso aí é um exemplo para nós hoje. Temos que poder fazer o mesmo, né? Vou ler o segundo parágrafo. Ele diz assim, ó: para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo Paulo escreveu que aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo ele escreve sobre isso, né? E ele fala sobre essa possibilidade, mas para não ter nenhum empecilho, ele vai e ele mesmo trabalhou ali para poder se sustentar. Meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte: para fazer a obra de Cristo, às vezes a gente vai ter que abrir mão de recurso financeiro, tá? Ninguém pode esperar só ganhar dinheiro no evangelho. Ninguém pode esperar isso. De vez em quando você vai ter que dar uma cesta básica, de vez em quando você vai ter que, se você tem carro, ajudar os irmãos que precisam ir no hospital, alguma coisa. De vez em quando você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Ajudar pessoas, tá bom? Tem irmãos, às vezes, está construindo uma igreja, aí o irmão pode ajudar. Não abre mão para fazer nada, tem que ajudar, pô. Isso a obra de Deus é isso, tá? Quando a gente abre mão de recurso financeiro para fazer a obra de Deus, a gente vê que Deus ele vai abrindo portas. Não deve ser como moeda de troca, isso aí tem que ser um amor verdadeiro, altruísta, tá? Não deve ser como moeda de troca, mas eu falo para você, eu falo para você com toda a convicção, que se você abrir a sua mão para ajudar pessoas, ajudar a obra de Deus, com certeza Deus vai suprir as suas necessidades e as necessidades dos seus. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição, né? Peço que você faça a conclusão com os seus alunos, você que é professor, faça a conclusão com os alunos, trabalhe aí o questionário, tá bom? Faça aí, teça aí um convite para eles estarem na próxima aula, tá bom? Traga algum assunto da próxima aula para eles, assunto interessante, por isso é bom já dar uma estudada na próxima lição, tá? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, até o próximo vídeo.